como eu melhorei o meu lipedema em 80% de forma mais conservadora e natural possível em menos de 3 meses. Ele saiu disso aqui pra isso e tem impactado diretamente na minha autoestima, por isso eu trouxe esse vídeo aqui contando a minha experiência pra vocês. Bom, amigas, eu pensei muito se eu trazia esse vídeo ou não, porque ainda é um ponto muito de insegurança pra mim. Mas como aqui é como se fosse o meu diário virtual, eu resolvi trazer e compartilhar com vocês, porque eu sei que tem várias meninas que podem passar pelo mesmo problema que eu. E o diagnóstico de lipedema nem sempre é fácil. Quero deixar bem claro que eu não sou médica, eu sou uma arquiteta urbanista, corretora de imóveis, então não sou da área da saúde. Quando a gente fala de temas relacionados à área da saúde sem ser uma profissional, é importante que a gente tenha a responsabilidade de lembrar vocês que isso aqui não substitui uma consulta médica, não substitui um acompanhamento de um profissional da área, tá? Tô compartilhando com vocês a minha experiência, porque a experiência de outras meninas com esse mesmo problema me ajudaram muito essa minha jornada aí contra o lipedema, tá? Por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês coisas que funcionaram para mim. Significa que vai funcionar pra você, amiga? Óbvio que não, porque cada um tem um organismo, um grau de lipedema, alguma sensibilidade diferente, tá? Então é importante vocês buscarem ajuda médica também. Quando eu falo que eu fiz todo esse processo de maneira mais conservadora possível, realmente foi, tá? Hoje existe até uma lipo específica para lipedema. Eu não tomo nem suplementos. É uma coisa que eu vou começar a tomar, mas eu tô sendo sincera que até o momento eu não tomo nada de suplemento, de ômega 3, resveratrol, que eu sei que são antioxidantes que ajudam muito ali nesse processo. Antes de tudo, vou contextualizar vocês sobre como foi a descoberta. Desde criança, eu tinha muitas dores nas pernas que nunca foram diagnosticadas. Na verdade, o médico falava que era dor do crescimento. Só que eu cresci, parou o crescimento e as dores continuavam. E eu achava que não tinha lipedema, sabe por quê? Porque eu tinha muita facilidade de ganhar massa muscular nas pernas. Então eu pensava, cara, isso não tem nada a ver com lipedema. Mas ao mesmo tempo, sempre tive dores ali nas pernas. E eu sempre fiquei muito marcada. Por mais que às vezes eu não colocasse uma calça apertada, eu ficava ali com a marca certinho. Se eu ficasse pouco tempo, ainda ficava. Eu achava que era uma simples retenção, mas já era ali um indício de lipedema. Até que quando eu ganhei muito peso, que eu comecei a perceber a minha perna com muita celulite. E, gente, o lipedema, ele deixa bem evidente aquela gordura ali, que é uma gordura inflamada. Não vou entrar muito no termo técnico do que é lipedema ou não, porque tem muitos vídeos de profissionais realmente capacitados para poder explicar certinho para vocês. Mas, enfim, eu tenho uma prima cujo marido é médico, especialista inclusive em lipedema. Tá? Vou deixar até o perfil deles aqui embaixo, porque eles tratam muito desse assunto. E foi assim que eu fui diagnosticada, né? Através do marido da minha prima e da minha prima, que são especialistas nisso. Você precisa ir num médico ali pra ele te diagnosticar com lipedema. Enfim, amigas, quando eu recebi o diagnóstico, eu confesso pra vocês que a minha autoestima ficou no chão. Porque eu pensei assim, poxa, isso aqui é pro resto da minha vida. Eu não vou ter um emagrecimento tão tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, isso depois eu entendi que foi libertador. Porque eu tentava fazer as dietas que funcionam pra todo mundo e pra mim não funcionava. Sabe? Porque os nutricionistas sempre me falavam, no final do dia o que conta é o déficit calórico. Mas por que pra mim não? Eu fazia o déficit calórico e, segundo os nutricionistas, eu podia comer o meu pãozinho, eu podia inserir ali um docinho, um chocolatinho, que o que importava era o déficit calórico. E mesmo fazendo um déficit calórico, atividade física, eu não emagrecia. Eu cheguei, amigas, nos 70 e poucos quilos, 74 e pouquinhos. Eu vou deixar até foto aqui da balança pra vocês. E eu tenho 1,60 de altura. Então não tenho uma altura pra pesar tanto assim. Inclusive, eu nem me enxergava tão enorme quanto eu estava. E aí, amigas, não funcionava nenhuma dieta. Quando eu entendi, busquei o diagnóstico e estudei muito sobre o lipedema, eu percebi que algumas pessoas com lipedema, elas têm uma sensibilidade maior a certos tipos de alimento. Significa que eu, você que tem lipedema, vamos ter as mesmas sensibilidades? Não. Você pode fazer exames ou você pode fazendo por exclusão, tá? Inclusive, tem um perfil de uma moça na rede vizinha que ela fez um teste se inflamando de propósito, né? Ela come ali uma pizza inteira e mostra o resultado do lipedema dela depois de 2 dias. E teve muita gente falando, não, porque uma pizza não inflama uma pessoa, porque... Gente, quem tem lipedema sabe que sim, que dá inflamação, que a gente tem os roxos, as dores na perna. Com alimentação, sim. Então, eu fui fazendo, com acompanhamento nutricional, a retirada de alguns alimentos que costumam ser inflamatórios para quem tem lipedema, para entender o que o meu corpo reagiria melhor, o que realmente estava ali prejudicando o meu lipedema. E no meu caso, o glúten foi uma dessas coisas.
E geralmente mulheres com lipedema, elas têm mais sensibilidade ao glúten. Significa que você, amiga, aí do outro lado vai ter? Não, porque, por exemplo, eu não tenho sensibilidade à lactose. E muitas mulheres que têm lipedema costumam ter. Então você realmente precisa de um diagnóstico, ou você pode fazer como eu. Eu fui excluindo e inserindo alimentos para entender o que de fato estava me inflamando. E aí eu percebi que a retirada do glúten fez muito sentido pra mim. Então, amigas, quando eu tirei o glúten, eu percebi uma diferença bizarra, tanto no aspecto celulítico quanto na minha perda de peso. Carboidratos são vilões? Lógico que não, tá, amigas? O carboidrato, ele pode sim fazer parte da sua rotina, mas eu confesso que quando eu diminuí o carboidrato e aumentei a proteína com acompanhamento nutricional, lembrando vocês, porque se a gente não fica colocando essas aspas, essas informações no meio do vídeo, vai ter gente comentando aqui muita bobeira, muita abobrinha. Então, tá bom? Eu tive um acompanhamento nutricional. Mas voltando, então eu tirei o glúten, aumentei a proteína e diminuí o carboidrato nesse tempo. E foi o que eu comecei a perceber que facilitou o meu emagrecimento de uma forma fantástica. Ou seja, pra mim, com lipedema na minha condição, não funcionava se eu, mesmo tendo um déficit calórico, fizesse as minhas refeições com pão, inserisse doce, mesmo que fosse um quadradinho ou outro, na minha dieta. Inclusive, açúcar é inflamatório para qualquer pessoa. Mas nós, com lipedema, sofremos mais do que a maioria das pessoas, infelizmente. Então não dá para incluir o açúcar todos os dias, mesmo que em pequenas quantidades. Porque sendo assim, o seu resultado ele vai ser atrasado. O açúcar ele vai piorar o seu lipedema. Só para te avisar, nosso paladar ele é adaptável. Inclusive, hoje eu sinto muito menos falta de açúcar do que antes. Então, você vai se acostumar, tá, amiga? Confia em mim. Hoje, eu não consumo açúcar na minha rotina. É claro, eu tenho minhas exceções. Eu tenho ali a minha refeição do lixo, só que no meu dia a dia, na minha rotina, em 80% do tempo, eu não consumo açúcar. Eu opto ali por docinhos sem açúcar, que suprem às vezes quando eu tô com muita vontade de doce. Sobre exercício físico, eu também tive que fazer uma mudança. Porque eu era daquelas que achava que quanto mais pesado eu pegasse no meu treino, mais eu fosse ao meu limite, eu teria resultados. Qual que era o resultado? Inflamação no meu lipedema, muitas dores nas pernas, eu não conseguia ter constância na academia porque eu sentia muitas dores. Então, pro lipedema, amigas, a intensidade nem sempre é o mais importante. Eu percebi que pra mim a constância, um treino mais leve, moderado, tinha mais resultado do que me matar ali na academia. Mesmo que às vezes eu conseguisse manter uma constância, eu sentia muita inflamação. E o cardio também. O cardio eu não poderia fazer aquele cardio ali de alta intensidade, que tivesse impacto, né? Inclusive escada, que é um dos cardios que eu acho que mais dão resultados pra todo mundo, porque gasta muita caloria. Pra mim que tem o lipedema, não é funcional. Então o cardio tem que ser de leve a baixo impacto e também moderadamente ali na intensidade. Ou seja, peguei mais leve no treino, priorizei a minha execução, consegui ter mais constância e isso ajudou muito mais no meu lipedema. Mas sim, musculação é fundamental. O músculo ele é importante para todo mundo, mas para nós que temos lipedema, temos aquela tendência a ser mais flácida, o músculo ele vai ser fenomenal. O consumo de água é importante para todo mundo, a gente sabe. Só que nós que temos lipedema, temos mais chance de ter retenção. O que ajuda na retenção, além da drenagem, que também é bacana, se você tem um dinheirinho ali pra fazer drenagem toda semana, cada 15 dias, é muito legal. Quando eu faço, eu sinto assim que dá uma desinchada mesmo. Mas a água é um diurético natural. Façam ali o cálculo certinho de quanto de água você precisaria de acordo com o seu peso, enfim. E tomem muita água. É importante, é extremamente importante pra você tomar água, principalmente se você tem lipedema. E por fim, eu vou falar uma coisa agora que eu acho que muitas não vão gostar, mas o álcool foi retirado. Eu acho que eu consumo álcool a cada 2, 3 meses, em alguma ocasião muito especial. Mas o álcool, ele é muito prejudicial para quem tem lipedema, tá? Ele é inflamatório, ele é como se fosse um veneninho pra gente mesmo. Mas para quem tem lipedema, é um veneno ainda mais potente. Então, sim, tirar o álcool também ajudou no emagrecimento, ajudou no aspecto da pele em geral, no metabolismo. Gente, ajuda em tanta coisa que eu poderia ficar horas aqui falando. Mas eu tive que retirar o álcool também. Nesse processo todo, eu tive um emagrecimento de mais de 10 quilos.
Hoje estou pesando 59 e pouquinho, vou deixar aqui pra vocês. Às vezes 58,90. Então foi um emagrecimento muito significativo. Eu ainda quero emagrecer mais alguns quilinhos. E pra quem me pergunta, Fernanda, você teve ajuda de alguma medicação para emagrecer? Sim, eu usei o Mounjaro por alguns meses. Foram 2 meses. E nesse último mês eu fiz sem o Mounjaro e já falo pra vocês, o Mounjaro ele me ajudou no controle do apetite. Mas, apesar de muita gente falar que o Mounjaro ele ajuda muito no aspecto do lipedema, das pernas, eu não senti ele ajudar. Tanto que quando eu estava tomando Mounjaro e ainda fazendo uma dieta com glúten, enfim, eu não senti nenhuma redução de danos aqui no lipedema. Já quando eu comecei a ajustar a minha alimentação, fazer tudo o que eu acabei de falar pra vocês, o Mounjaro, ele, claro, facilita muito no apetite, mas ele fez o efeito ali de fato e eu tive uma melhora significativa no meu lipedema. Hoje eu tô sem Mounjaro, ainda continuo em processo de emagrecimento, continuo da mesma forma. O que me ajudou foi na questão do apetite. Então é válido sim, claro, eu não sou contra vocês usarem canetinha. Acho que quem é contra também não entende muito do assunto, não parou pra pesquisar ou tira o mérito de quem tá fazendo uso, porque assim, gente, eu tive muito colateral com ele, principalmente no começo. Então não é um percurso fácil só porque você tá usando uma ajuda de medicação, tá? Eu tive que ainda ter disciplina porque eu ainda tinha vontade de comer doce, mesmo com o Mounjaro, eu tive que adaptar ali meu paladar pra isso, de fato. Mas eu usei, eu acho que eu tenho que ser 100% honesta aqui com vocês. Bom, amigas, foi esse o vídeo, eu me abri aqui, espero que vocês tenham gostado. Me falem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês querem ver aqui no meu canal. Espero que tenham gostado, não deixa de se inscrever, deixa seu like, eu separo um tempinho aqui pra gravar pra vocês, fazer um conteúdo que agregue pra vocês de alguma forma. Eu não quero ser o tipo de produtora de conteúdo que faz aqueles conteúdos que são rasos ou que não acrescentem pra vocês de alguma forma. Eu quero realmente trazer algo de bom pra você que me assiste. Espero que tenham gostado, um beijo. E até a próxima!